Bom, pessoal, seguinte, nós, do Sintrajusc, há 7 anos atrás, nós realizamos um brainstorming, tempestade de ideias em que colhemos as opiniões dos servidores, enfim, para dali nós partirmos para a discussão de carreira, que à época era o plano nacional, era uma coisa nacional que veio desaguar lá naquela reunião, naquela ampliada, no Congresso em Manaus. E o que nós detectamos ali? Que mais da metade das reclamações, dos anseios da categoria, era em relação ao técnico judiciário, até porque já naquela época, sem a informatização intensa que está acontecendo agora com o processo eletrônico, já havia essa similitude de atribuições e não de remuneração. Isso foi fato, e de lá para cá nós vemos trabalhando, junto à FENAJUF, inclusive, para tentar resgatar essa ideia de união da categoria com o técnico como agente principal, atendendo aquelas reivindicações lá. Temos até matérias da época que nós publicamos, estão lá no site do sindicato, lá tem um fórum de debate, enfim. Bom, já naquela época, o que se constatava é que havia uma similitude de atribuições, interpenetração de atividades. Essas palavras, elas estão no voto do Marco Aurélio de Mello, em uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade de leis que foram vencedoras na união de cargos, na junção de cargos de nível médio e superior, uma reestruturação de cargos, que é o que aconteceu no Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse trabalho está à disposição no site do sindicato. Bom, não há hoje, tanto numa zona eleitoral, numa vara do trabalho, numa vara federal, um diretor que saiba definir exatamente, ou a direção que seja, definir exatamente o que é atribuição de técnico e de analista. Isso é o que está sendo reconhecido hoje pelo Supremo Tribunal Federal, nessas ações diretas de inconstitucionalidade que estão sendo negadas, os governos entram contra e são negadas. Bom, essa similitude de atribuições, todo mundo sabe isso aí, eu creio que é um ponto que nós vamos continuar repisando e tal, mas já está praticamente dentro do consciente, não só nosso, os magistrados sabem disso. Os magistrados sabem, tem um voto do Supremo Tribunal Federal, nessa ação do Rio Grande do Norte, tem um voto, não quero aqui dizer qual ministro, não está me faltando agora, se não me engano, da Carmen Lúcia, que ela diz, no voto dela, nós temos aqui na nossa casa esse problema. Então, quer dizer, a coisa está tão clara que, julgando casos externos, eles estão vendo ali que o assessor dele é um técnico, que enfim, quem redigiu o acordo é um técnico. Enfim, né? Tudo isso vai desembocando nessa questão. E lá na FENAJUF, numa das reuniões ampliadas, uma coisa que eu coloquei, assim, até eu não tinha direito à palavra porque eu era técnico. Eu não sou técnico, sou analista, então, lá, na hora de falar, por engano, abriram a palavra, eu fui lá e falei. No sentido seguinte, esse é o tempo. O tempo do técnico para ser reconhecido como nível superior, cargo de nível superior, é agora. Ou agora, ou vai ficar mais difícil mais adiante. Tem decisões judiciais favoráveis,
Hoje, o técnico representa 61% da força de trabalho no Judiciário Federal. Só resgatando aqui a questão dos auxiliares, eles perderam o bonde, porque eles também já foram um terço da categoria naquela época e perderam. Então, hoje, sendo maioria, os técnicos judiciários, eles têm essa força nesse tempo agora. Porque o CNJ, eles têm uma resolução 155, que prevê uma reestruturação total do judiciário, que veio desaguar em outra resolução, determinando, recomendando concursos apenas para nível superior no judiciário estadual. Então, esse é o momento. É o momento de... Aí vem uma questão mais de estratégia. É o momento de ocupar espaços dentro dos sindicatos e da federação. A maioria dos dirigentes sindicais que estão lá na federação, são 18 na verdade, ali 15, eu não tenho certeza se 14 ou 15, são técnicos. E tem que ser cobrado por isso também. E essa questão do fórum apropriado, nós temos que ter o seguinte: os sindicatos que compõem a federação fazem o corpo da categoria em todas as lutas que nós vencemos até hoje. Eu me preocupo, não com associações, enfim, tá? Mas o direcionamento contra as direções sindicais. Nós amargamos uma grande derrota em 2010 até agora, né, porque a categoria se dividiu. A categoria se dividiu num momento crítico, tá, em que eram os que tinham VPNI contra os que não tinham VPNI. Era o técnico contra o oficial de justiça, contra o analista, enfim. Criou-se uma Babilônia. E quem ficou feliz com isso? A magistratura. Estava vendo artigos ontem da AMB, ANAMATRA, AJUF. Eles conquistaram muitas coisas de 2010 para cá. E vão conquistar ainda o ATS, que nós que temos direito, não vamos conquistar. Eles vão conquistar mesmo sendo remunerados por subsídio e tendo um impedimento constitucional para isso. E eles vão conseguir. Porque nosso inimigo não é o colega que ganha um pouco mais ou que já está em final de carreira. Nosso inimigo, desde 2009, quem leu a carta de Gabriel Vedi, presidente da Frentas, quando eles formaram a Frentas, Frente Associativa de Magistrados, tá? Aquela que juntava a JUF, a AMB e ANAMATRA, tá? Que são as entidades representativas de juízes estaduais, federais e nacionais e trabalhistas. Tá? O Gabriel Vedi fez uma carta que detonou o nosso PCS lá em 2009, certo? Ele detonou, botou nós lá embaixo. E dali em diante houve uma gestão por orçamento de todas as associações de juízes federais, estaduais no caso, né? No caso aqui a JUF de Santa Catarina, a AMATRA daqui, a AMB estadual, e toda a nossa reivindicação, todas as nossas bandeiras de luta, eles têm se intrometido. O nosso inimigo não somos nós. Eu sou analista. Falo aqui abertamente, não sou vinculado a correntes sindicais, sou um desacorrentado. Mas, voltando à questão dos magistrados, das associações, enfim, eles interferiram no nosso PCS. Lá, quando eles colocaram, através de emenda de um deputado, que hoje é um dos defensores da divisão da categoria. Aliás, participou daquele movimento divisionário que houve. Divisório. Tá.
os magistrados, naquele momento lá, eles interferiram, eles colocaram ali, através de uma emenda, que nenhum servidor ganharia mais do que 75% do salário do juiz substituto. Ora, eles não estavam pedindo 25% a mais. Eles estavam pedindo que nós não chegássemos perto deles. E quando nós usamos essa linguagem de que nós temos que combater alguém daqui, isso, eles estão vadiando, para usar uma expressão bem, eles estão rindo, porque essa divisão eu já vi lá algum tempo atrás, e não faz muito tempo, 2, 3 anos atrás, né? E naquela época, quem recorda os artigos que nós, né, através do Sintrajus aqui, que nós publicamos, era porque aquela lista era falsa. Aquela tabela de vencimentos para os técnicos eram falsas. Era falsa. O técnico não era nível superior, portanto, jamais o Ministério do Planejamento e o MPOG, jamais eles iriam aceitar que um técnico ganhasse mais do que R$8.000 em final de carreira. Isso é uma lei que é aplicada a 26 categorias. Não seríamos nós a exceção. Mas naquela divisão ali, muita gente se iludiu. E quem fez a lista, inclusive hoje, não está nem aqui. Aliás, não está nem na categoria também, né? É contra o serviço público, entrou para uma entidade de extrema-direita. Mas é outra história. Defende o Estado zero, Estado mínimo. Bom, esse é o momento do técnico agora. Nós somos a maioria, mas nós somos a maioria dentro da federação. E lá eu participei das reuniões ampliadas, em que nós tiramos da questão da discussão de plano de carreira para uma discussão específica. Por quê? Porque essa questão específica de carreira, lá naquele brainstorm que nós fizemos, era o mais importante para toda a categoria. Nós trouxemos isso. E essa discussão, que já vinha sendo feita por outros há algum tempo, ela pegou um tom tão forte que as correntes sindicais, que até então, representantes de correntes sindicais, discursavam contrários, passaram a discutir, a fazer matérias favoráveis. Como bem lembrou, a questão do Ponciano. Ponciano deu um discurso, mas assim, que isso era elitização, era terceirização, enfim. Hoje, está no site da FENAJUF um artigo dele favorável à questão dos técnicos. Até porque ele é técnico também. Então, o que eu digo aqui é o seguinte: nós temos que ter uma estratégia. Sem estratégia, sem saber onde está a disputa orçamentária, porque não pensem, eu estou falando aqui de associações de magistrados e tudo mais, porque é o seguinte: nós disputamos orçamento, e desde 2009, eles estão tomando uma posição aguerrida contra o orçamento. E nós não. Nós estamos aqui. É o fulano, é o ciclano, não. Nós estamos lutando entre nós. Isso não é legal, não vai dar em nada. E se der, vai dar pior ainda do que está. Porque existem a Najus, que não representa ninguém, mas ela pode crescer, ela pode ter um up, né? Por parte de algum ministro, alguma coisa que simpatize a isso. Então, questão de estratégia, que eu aconselho, nós temos sim que tentar, primeiro, ganhar que esse pensamento seja mais desenvolvido junto aos sindicatos e à federação, e tentar, junto à Matra, a JUF e a MB também, que ela é muito interessada nisso, porque o que nós fizermos vai refletir no Estado. Vai ter reflexo. Já tem. Então, seria interessante nós puxarmos, né,
não digo a ganhar o apoio deles, que eles não vão nos apoiar. Eles vão ver ali, olha, hoje nós estamos disputando 8 bilhões do orçamento. Desses 8 bilhões, o técnico ficando na dele, tudo bem, o analista também. Agora, se o técnico, que a maioria passar para nível superior, pô, isso vai... Lá foi nosso ATS. Eles pensam assim. Nós não estamos aqui num compadrio de amizades e tal. As associações de magistrados tomaram uma posição de disputa orçamentária justa. Eles lutam por eles. E nós temos o nosso fórum, bem ou mal, é a federação e sindicatos. Os movimentos paralelos vão detonar a questão da valorização dos técnicos. Eu vejo isso com uma certa clareza. Até porque a questão da conscientização de que o técnico faz a mesma atividade, tem similitude de atribuições, isso já está mais do que batido. Só entrar nesses fóruns de debate, a gente já... Essa é como é que eu diria? O mérito da coisa já está. Nós temos que ter estratégia. E a estratégia passa necessariamente pela sindicalização e a luta. Porque não adianta mandar ofício, contar com a amizade do fulano, do ciclano. Tudo que nós conseguimos, e até onde nós conseguimos, foi com luta. Inclusive essas associações de oficiais de justiça, de técnicos, enfim, eles passavam madrugadas lá. Eles não eram bobos, eles fizeram um trabalho dentro das federações, dentro dos sindicatos, principalmente do Sindijus DF, que englobou bastante essa questão. Não vejo aqui, como é que eu diria? Uma coisa muito pejorativa. Por quê? Olha, na questão porque são sindicalistas e tal. Eu sou sindicalista e desde antes de entrar no judiciário. E a maioria daqui do pessoal já participou de direção de sindical e sabe que não tem fórmula mágica. O fato existe, tem que ter uma estratégia. E a luta. Não é com site, com revolução virtual, não acredito. Revolução virtual não vai dar. Inclusive, muitos que participaram do debate, aliás dessas reuniões não estão aqui agora. Então, vamos chamá-los para juntar e, aí sim, nós conseguimos o sucesso nessa nossa luta. Bom, a questão da estratégia. Bom, deixa eu ver aqui mais alguma. Bom, nós temos 3 caminhos, pelo menos mais visíveis, que nós podemos seguir para a questão da valorização do técnico. Os caminhos, tá? Tendo a consciência, primeiro, de que já temos a similitude de atribuições, temos uma estratégia, essa estratégia nós é que vamos definir aqui ao longo do dia, que se vamos fazer, como é que vamos fazer, enfim. E os caminhos, o que a gente quer, na verdade? Como passar o cargo de nível médio, cargo de técnico, para nível superior. Não é só escrever alguns artigos, uma leizinha e mandar. Não, tem muita coisa por trás disso. Tem muitos interesses em jogo. E os 3 caminhos que estão apontados nos fóruns de debate que eu vejo, tá? O mais simples, mas também não resolve muita coisa, mas economicamente é interessante. Aqui em Santa Catarina, a Justiça Estadual, eles recebem uma gratificação, o técnico recebe uma gratificação, o técnico que tem nível superior em direito, em torno de 25%, vai até 15%, dependendo se é economia, enfim, outros cargos.
eles estão agora com o PCS deles, em discussão de já avançada, em fase de finalização, passando essa gratificação do técnico com nível superior para 50%. 50% sobre o salário do técnico, sobre o vencimento do técnico. E vai até 10%. 10% é aquele curso que não tem nada a ver com nada. No caso, com a atividade dele. Vamos supor, o cidadão lá é oficial de justiça e é formado em medicina. É 10%. Formado em direito, 50%. Mas então, um exemplo assim bem forte, né? Tá. Ou ascensão funcional, esse é o segundo caminho. Tem a gratificação, tem a ascensão funcional. A ascensão funcional existe, tá? Várias PECs que foram englobadas na PEC 34. A PEC 34, que é o que a FASUBRA aposta, a FASUBRA vem apostando em PEC desde há 20 anos, mais ou menos. A FASUBRA é a federação que representa os sindicatos dos trabalhadores das universidades. Então, uma PEC, projeto de emenda constitucional, é problemático, é muito difícil, e segundo o Toninho do DIAP, assessor parlamentar muito conhecido, enfim, bastante televisivo, inclusive, e competente, segundo o Toninho do DIAP, é inviável uma PEC, porque a PEC ela tem que ter uma votação muito complicada, são 2 turnos em cada casa, para depois ser aprovado pela maioria, com 3/5, enfim. São 20 e poucas sessões em cada casa, no caso, Câmara e Senado, enfim. Há 20 anos está na Comissão de Constituição e Justiça. Essa 34. Tem a 254 também, que é uma outra versão. Bom, é um trabalho difícil. A Polícia Federal agora, nessa greve que estiveram, eles entraram também mais ou menos nesse rumo e não deu certo. Até porque, pela urgência da coisa, eles tinham uma Copa do Mundo na frente, em que eles eram muito importantes, e ia rolar uma PEC. PEC é coisa para 3, 4 anos, no caso, e essa aí já há 20 anos que vem a ideia. Essa PEC, ela juntou todas e veio mais adiante. Ela é recente, mas a ideia da PEC já vem mastigando bastante tempo. Essa seria a ascensão funcional pura e simples, voltar ao que era antes de 88, que não é consenso na sociedade, portanto, não tem como tu aprovar uma PEC nesse sentido da ascensão funcional. Então, isso aí, mas é um caminho. Tem a da gratificação, tem esse, e pelo que a maioria da categoria, nos fóruns de debate, enfim, que a gente tem conversado, apoia, seria a sobreposição após ser elevado o cargo de técnico para nível superior. Sobreposição, aquilo que nós já tivemos lá no PCS1, só que se passar, primeiro se nós propusermos a sobreposição hoje, perde. É burla a Constituição. Então tem que passar o cargo para nível superior. Passou para nível superior, é possível sim. Tem vários projetos. Um deles, o técnico que entra hoje, com 20 anos de casa, ele chegaria no topo do analista. No topo. São sobreposições de carreira. O analista chegaria em 10 anos. Então teria essa graduação, seria interessante. Então, o caminho hoje, apontado pela maioria da categoria, pelo que a gente vê, pelos fóruns que a gente participou, as reuniões ampliadas lá da FENAJUF, enfim, onde foi colocado, e aí foi como é que é? A direção da FENAJUF, ela acordou para isso. Acordou e acordou bem. Bom, mas o caminho mais correto hoje, mais inteligente, mais prático, tá?
é elevar o cargo para nível superior e entrar logo em seguida com esse projeto, para transformar para a sobreposição, transformar o nosso plano de cargos hoje na parte das tabelas que seja a sobreposição. E essa sobreposição, ela é muito interessante dentro desse modo, desde que primeiro se eleve o cargo para nível superior. Então, nós já temos uma razão, que é a similitude de atribuições, perfeitamente aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Temos uma estratégia, que aí vai aqui, temos que definir essa estratégia, se vamos cair naquela besteira do movimento para subsídio, de bater em quem tem VPNI, e o magistrado rindo à solta lá em cima, né, as associações de magistrados que disputam orçamento com a gente, e aí a gente vai ter que definir aqui, que daqui vai sair uma carta, a Carta de Florianópolis, né, para os fóruns apropriados, no caso, o CONTEC, que é o Coletivo Nacional dos Técnicos, que foi criado recentemente, que foi arrancado a unha, foi uma coisa muito bonita ali, em que, de um dia para o outro, muitos mudaram a posição, e hoje não tem mais problema de aceitação na federação, mas tem que ficar de olho, e não perder o momento, porque o momento é esse. Que, se nós deixarmos passar esse momento de rever a carreira do Judiciário Federal, não vai ter outro igual mais adiante. Então, pessoal, eu conclamo vocês do próprio grupo de trabalho. Não, o GT de carreira, esse assunto, eu entendo que ele tem que ser discutido fora do GT de carreira. Que o GT de carreira é um saco. Olha, eu já participei de algumas lá, em que se debateu o dia inteiro e não se tinha um posicionamento. O GT de carreira último, ele teve 139 artigos. E dos 139, não dei nada. Veio um tabelão na hora, o governo botou o tabelão do PCS3, ó, está aqui, ó. É isso que vocês querem? Desapareceu. É muito complicado. São 139 artigos. Nós levamos muito do nosso brainstorm para isso aí, né? Do Central Jurídica. A maioria era polêmico. Satisfazia tal parte, não satisfazia tal, enfim, faz uma nova reunião. Um plano de carreira não é assim que a gestação desse plano de carreira, ela é muito complicada. Eu defendo que se tire para um fórum apropriado, fora por quê? Para evitar a embromação. Porque vai entrar interesse de magistrados, interesse de parte da categoria. Anajus é um pessoal que trabalha de terno e gravata, e se vocês lerem os artigos que tem na Anajus, são ridículos. São preconceituosos, enfim, e é elitista. Incomodam um monte. Bom, pessoal, então, aqui nas minhas anotações, o que eu deixo de mensagem aqui, que a gente evite briga interna, tá? Sou sindicalista, sempre fui, me orgulho disso. Acho que a maioria do pessoal que está lá na federação é gente boa também, batalhadores, se estão lá, foram votados por nós, assim como nós fomos votados por vocês. Vai ter eleição, sindicalize-se, terem a gente, se nós estivermos errados. Esse é o caminho, mas tudo a seu tempo. Nós temos mais uma coisa, os tribunais superiores, eles recebem a federação. Só recebem associações no momento que eles querem enrolar a gente. É só lembrar quem o Ministério do Planejamento recebia, o MPOG recebia, lá em 2010 em diante. Era para enrolar. Então,
E assim os tribunais, os presidentes de tribunais, eles recebem o sindicato, porque nós temos uma história. Poucas categorias têm sindicatos e federação com a história que nós temos. Obrigado.